paz. Ação. Você conhece? Fala com Cléria aí. 19:71. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos iniciar nosso culto nessa noite. Quero convidar os amados irmãos para nós estarmos fechando os nossos olhos e assim nós iniciaremos com a oração de invocação, a presença do nosso amado Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós, ó Deus, o teu reino, seja feita tua vontade. Nessa noite, Deus, em nossas vidas, aqueles que aqui adentrarem a essa casa de orações, ó Deus, que sejam totalmente impactados pela tua palavra, pelos louvores, pelas orações, por tudo aquilo que nós faremos a partir de agora como culto solene ao Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nossas vidas. É fato que nós não sabemos orar como convém, mas suplicamos ao Espírito que nos ajude, com seus gemidos inexprimíveis, nos ajudando a estarmos constantemente diante do Senhor em oração. Em orações, ó Deus, para que nós não venhamos a declarar de forma pecaminosa a independência do Senhor, meu Pai. Nós queremos a submissão, nós estamos na submissão e pretendemos continuar até a volta de Cristo em submissão às tuas ordens, aos teus mandatos. Tem misericórdia, Senhor. Nós invocamos, suplicamos, bendizemos, exaltamos, exultamos o teu santo nome nessa noite. Nos ajuda, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Dos versos de 1 a 16. Texto bastante conhecido, que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que nosso Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Eu convido os amados para nós abrirmos os nossos hinários e entoaremos o hino de número 19. Hino de número 19. Ó Rei sublime, em majestade e glória. Ó Rei sublime,
Louvado seja nosso Deus. Ainda abriremos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos de número 9 em diante. Quero convidar os amados irmãos a participarem da leitura do texto sagrado. Lerei os ímpares e a igreja responderá com os pares. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. São seus pés velozes para derramar sangue. Desconheceram o caminho da paz. Amém, queridos? Desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante dos seus olhos. A grande caminhada ou a massa, a multidão que nos é apresentada durante esse século 21, onde nós estamos inseridos como verdadeiros lós, diante de uma sociedade tal qual, adentrada nos pecados de Sodoma e Gomorra. Precisamos olhar para nossas vidas e nos questionar: meu Deus, eu estou de alguma forma compactuando, tendo algum pacto, tendo alguma influência nesta minha geração? Uma vez que o texto é claro em ressaltar e dizer que não, eles desconheceram o caminho da paz. Mas há um povo que conhece, há um povo que busca, há um povo que se encontra em uma constante, mas uma constante busca pelo caminho da paz, da justiça, da santidade, da pureza, de adentrar um patamar mais elevado e assim chegar aos céus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Por quê? Porque não há nenhum bonzinho, não há nenhum que esteja apto para entrar nos céus pelos seus próprios meios, pelas suas próprias ações, pelas suas próprias forças. E é por isso que Paulo diz: você e eu, nós precisamos conhecer, porque nós não somos o caminho. Nós não fazemos o caminho, mas nós podemos conhecer cada dia mais o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim nos ensina o Mestre Jesus. E Paulo então vai ratificar e dizer: sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Convido-os a curvarem mais uma vez as suas frontes, para nós invocarmos mais uma vez o nome do nosso Deus. E para esse feito, quero então convidar o nosso irmão Sandro, que assim fará uma oração de confissão, mas também de gratidão ao eterno Deus pelas nossas muitas ações de graça, mas sobretudo pela misericórdia e graça de Cristo Jesus em nossas vidas.
Aleluias. Amém, meu Pai. Louvado seja teu nome. É verdade, meu Deus. É verdade, Jesus. Ai, meu Deus. Misericórdia. Aleluias. Aleluias. É verdade, meu Deus. Aleluias. Em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, queridos. Abriremos os nossos hinários e entoaremos mais um hino ao Senhor, hino 71. Ouvidos dos nossos irmãos. Hino 71. Te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, não, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Escuta, ó Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pelas suas muitas bênçãos, pelas bênçãos que o Senhor tem feito, ó Pai. Ó Deus de Abraão, te agradeço, ó Deus, por esta noite. Te agradeço por a vida de cada um dos filhos e filhas do reino que aqui se encontra, Pai. Nos abençoe, Senhor Jesus.
Abençoe-nos nessa noite, que tenhamos todas as condições para nós prestarmos a Ti esse culto em espírito e em verdade. Assim nós oramos, desde já agradecidos pelos irmãos que vão ofertar e assim devolverem os seus dízimos, ó Deus, se ainda não fizeram. Aqueles que já o fizeram, ó Deus, que o Senhor os abençoe a 30, 60 e a 100 por um. Porque são os mantenedores, são os sustentadores da casa e da causa do Senhor nessa cidade. Muito obrigado pelas suas vidas e pelas suas fidelidades. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda convidar, antes de nós passarmos ao grupo de louvor, a Provérbios, palavra do Senhor para nós, capítulo 3. Provérbios capítulo 3, os irmãos que ainda não fizeram a devolução, assim tem a oportunidade. Diz o verso, capítulo 3, Provérbios 3, a partir do versículo 5 diz: confia no Senhor Yahvé de todo o teu coração e não te desvie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor Yahvé e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus assim nos abençoe. E os irmãos têm a oportunidade de fazer devolução, dízimo e oferta, se ainda não fizeram. Os nossos irmãos de louvor estarão entoando, juntamente com a igreja, 3 cânticos. Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé.
sobre a terra e céu. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
só me satisfaço quando estou junto aos seus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és, manancial, única fonte de vida tu és. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é essencial em nossas vidas, ó Pai. Que esse louvor seja entregue a Ti. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Convido os amados irmãos para nós abrirmos nossas Bíblias em Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, versos do 23, 24 e o 25. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, versos 23 a 25. Diz assim, irmãos encontraram? Amém? Diz assim, então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo. Virando-se para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor Yahvé. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram a 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Que o Deus de Abraão nos abençoe muito grandemente nessa noite. Meus irmãos, eu creio que muitos de nós temos lido, ou pelo menos ouvido a respeito de grandes fortunas que são mal administradas e não vai muito tempo, o dinheiro acaba. Jogadores de futebol que adentraram verdadeiras minas de ouro
no período do auge de suas carreiras, e com o passar do tempo nas suas más administrações, hoje se encontram quase que à beira da miséria, sendo sustentado por colegas, ou quando que não, dando palestra para comprar os seus haveres ou as suas cestas de manutenção. O que eu quero dizer nessa noite é que um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar. Hoje nós estamos, de fato, colhendo todo um ano de libertinagem, de uma liberalidade sem precedente, não no sentido de doar, mas no sentido, de fato, de adentrar a uma vida de miséria, a uma vida de luxúria, a uma vida de iniquidade. Se eu posso, então, trazer ou refrescar a memória dos irmãos, nós lembramos que no ano 2019, dezembro de 2019, nós tivemos um canal de humor retratando a pessoa de Cristo, chamado então Portas do Fundo, que ataca de maneira veementemente a pessoa de Cristo e a fé cristã. Em seu mais novo especial de Natal, trabalhado dentro de uma dinâmica de escarnecer a pessoa de Cristo, fazendo com que ele fosse naquela personagem retratado como um possível gay em sua primeira tentação. Mas essa não é a primeira vez que esse grupo de ateus libertinos, cheio de um coração de iniquidade, que resolve atacar o cristianismo de forma direta. Porque em 2013, em um outro programa de Natal, que gerou um protesto sem precedente, porque em 2014 decidiram o alvo da vez seria o patriarca Abraão, com piadas também sobre Deus. Em 2016, eles voltaram a ridicularizar os relatos bíblicos sobre Jesus. E tem sido uma rotina sem precedente, tem sido algo constante para a sociedade olhar para o símbolo maior da nossa fé, Jesus de Nazaré, e escarnecer. Estão tripudiando, estão escarnecendo, mas o que eu quero dizer é, um dia a conta chega. Assim como a grande fortuna que não sendo bem administrada, ela acaba. Assim também como a passividade, ou pelo menos a longanimidade de Deus, um dia ela vai acabar. E 2020 foi o ano onde nós pudemos então adentrar, onde uma escola de samba, a Mangueira, com seu enredo intitulado, abro aspas, a verdade vos fará livre, fecho aspas. A escola de samba Mangueira e as suas agremiações narraram então a trajetória de Jesus Cristo, transformando a figura sagrada para a contemporaneidade e exibindo faces diversas de Jesus Cristo. Há uma zombaria sem precedente. As pessoas estão tripudiando da fé. E quando eu digo isso, eles não têm mais temor. Como Paulo fala lá no capítulo 3 de Romanos. Não conhece o caminho e pelo menos não conhecendo, não existe temor em seus corações. A Gavião da Fiel, no enredo que foi então por uma juíza impedido de entrar, eles cobriram aquele carro alegórico, retratando um Jesus que se curva diante de Satanás. Isso gerou repercussão no mundo todo. Um dia a conta chega. Mas não é apenas esses casos aqui citados, que é zombaria, que causa zombaria à pessoa de Cristo. Muitas vezes eu e minha família, nós zombamos de Cristo também. Ficamos adentrados em uma fé estática, estagnada, morta, sem qualquer envolvimento mais sério com Ele. Adentramos o viés da religiosidade e achamos que isso é bom.
E não é, porque os fariseus eram mais religiosos do que nós e foram para o inferno. Jesus chamando de raça de víbora. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Sepulcros caiados. Zombamos muitas vezes da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Zombamos de Deus quando negamos a existência dEle. Deixamos de crer. Ficamos tomados por um sentimento de ansiedade. Ficamos envolvidos em uma ansiedade desesperada. Zombamos de Deus quando negamos a sua palavra. E a sua palavra não passa a ser mais o meu livro de cabeceira. Não medito, não estudo e nem coloco em prática no meu dia a dia. Zombamos de Deus quando não obedecemos essa palavra na sua integralidade, totalidade. Zombamos de Deus quando falo dele sem reverência, quando trato da pessoa de Cristo chamando de você. Zombo da pessoa de Deus quando vivo uma vida sem santidade, quando vivo uma vida de qualquer jeito. Mas nós olhamos apenas para esses casos esdrúxulos, escusos, e achamos que eles estão zombando, mas muitas vezes a igreja de Deus zomba de Deus. Muitas vezes eu posso estar zombando, como os irmãos podem estar zombando de Deus, com uma vida sem qualquer santidade, envolvido em uma vida sem qualquer piedade. Zombamos de Deus quando não acreditamos no julgamento justo de Deus. E a pergunta então que eu faço para mim nessa noite: será que a igreja de Cristo não tem zombado também? Será que nós não temos vivido uma vida de zombaria quando nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos? Porque eles sabem que isso é agressivo, isso é danoso, mas mesmo assim eles fazem para serem motivo ou serem o centro, para estarem tripudiando o evangelho de Cristo Jesus. Então volto os olhos para esse texto, onde nós temos uma fala muito pesada, um texto dificílimo para nós trabalharmos nessa noite. Por isso eu peço a atenção dos amados irmãos, porque 2020 foi o ano onde muitos zombaram, muitos se esconderam, não deram a cara, com medo de estar sendo contaminados pela Covid, e a Covid os acharam. Zombamos de Deus quando nós não confiamos. É claro que eu não estou aqui sendo irresponsável em dizer que nós temos que nos atirar, não. Nós cumprimos os nossos ritos de segurança, enfim, para nós não estarmos nos contaminando. Mas eu não posso viver uma vida achando que os meus cuidados são maiores do que os cuidados de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica-os, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Porque eu descanso totalmente nos braços paternos desse Deus. O que o autor então quer nos mostrar com esse livro de 2 Reis é a narração, é uma narrativa de uma nação, de como a nação vivia debaixo de uma dinastia de Onri. E quem era Onri? Onri, ele era filho de Acabe, e nós estamos vendo aqui a narrativa debaixo de uma dinastia de Acabe e Jezabel. Então ele quer mostrar, ele quer retratar, ele quer escancarar, ele quer denunciar a zombaria que era cometida em Israel, a nação chamada para ser santa, a nação chamada para ser referência, padrão e paradigma, mas no entanto agora ela começa a escarnecer do próprio Deus e dos profetas do Senhor. E o autor então traz nessa narrativa, ele mostra, ele retrata, ele chama-nos a atenção como eles haviam substituído, como mostra como esse Onri substituiu seu pai no trono de Israel, mas mantém a mesma política perversa, promovendo o baalismo, adoração a Baal, além de apoiar a religião instituída por Jeroboão II, como bem ensina a santa palavra do Senhor.
Mas eu peço a paciência dos irmãos, porque o texto então passa a mostrar que a guerra entre a verdadeira adoração ao Senhor Yahvé, defendida por Elias, defendida por ele, combatendo o paganismo de Baal e os seus adoradores, instituído por Acabe e Jezabel, estava contínuo e continuando. E então Deus levanta o santo profeta Elias. E algumas questões precisam ser ditas nessa noite de forma rápida, antes de eu entrar no texto para os irmãos entenderem. O que nós precisamos entender é que o texto então diz: então subiu dali para Betel. O que nós precisamos compreender é que Betel, onde Eliseu agora está a caminho, Betel, ela passa então a trazer todo um significado histórico. Ele se encontra com os Nearins. Eliseu e os Nearins, os adolescentes iníquos, os jovencinhos, os rapazinhos iníquos, pagãos. O nome da cidade então tem um significado muito poderoso. Então subiu dali a casa de Deus, Betel. Eliseu vai à casa de Deus, que era Betel. Betel. Esse lugar serviu como um santuário no período patriarcal. Faltaria tempo para nós mostrarmos para os irmãos, mas perceba que é em Betel que Deus tem um contato muito sério com Abraão e Isaac. Ali houve também uma ratificação em Jacó, da aliança abrâmica em Jacó. Quando vocês podem ler Gênesis 28, a partir do versículo 10 ao 17, a escada, os sonhos de Jacó. E ele sonha, e ao final diz: quão temível é este lugar, é a casa de Deus. É a casa de Deus. Por isso Jacó volta ao local e ali se compromete em uma adoração exclusiva ao Deus de Abraão, e onde recebe um novo nome, Gênesis capítulo 35, verso 1. Israel é o seu nome. Tem todo um tom, tem todo um envolvimento, tem todo um contexto de um lugar santo. A arca da aliança esteve em Betel na época dos juízes. Juízes capítulo 20, verso de número 18. Fazendo daquela cidade um importante local religioso, especialmente na tradição dos patriarcas. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3. Mas após a divisão dos reinos com o filho de Salomão, reino do norte e reino do sul, Jeroboão I transformou Betel em um dos principais centros religiosos de idolatria do seu domínio. E ali foi estabelecido os bezerros de ouro. 1 Reis, capítulo 12, verso 26 a 33. O que eu quero mostrar para os irmãos é: a casa de Deus se tornou casa de abominação, casa de iniquidade, lugar de vômito da parte de Deus, lugar de escárnio. Onde teve todo um contexto do sagrado, agora é motivo de escárnio. Oséias ridicularizou Betel, chamando-a de Bet-Aven, ou seja, casa de iniquidade. Oséias capítulo 10, o verso 5 e o verso 8. O bezerro de ouro era beijado em sinal de uma adoração. Oséias denuncia, capítulo 13, versículo 2. Tamanho era o envolvimento que eles estavam tendo com a cultura cananeia, porque os cananeus é quem fazia esses beijos, essas ações com as imagens de Baal. No século 8, Betel já era o principal santuário do reino do norte. Um templo de beleza, ou da realeza, onde eles faziam todas as peregrinações, onde o rei construiu um palácio, e também um templo de peregrinação. Então, quando Eliseu
depara com os Nearins de Betel, capítulo 2, versos 23 em diante. Está no coração, e Eliseu está no coração não mais do sagrado, não mais do que traz o significado patriarcal, mas agora está no coração, no centro da idolatria do Reino Norte, juntamente com Samaria. Uma nação agora tomada pelo sentimento de um verdadeiro distanciamento. É o lugar em que os padrões morais estabelecidos pela lei do Senhor Yahvé não mais tinham importância. Não tinham mais importância se adorava ao Senhor Jesus, ou Senhor Yahvé, ou se adorava Baal, Astarote, Milcom. Não tinha carmo, não tinha importância. Qual será então a reação desses Nearins diante do profeta de Deus que defende a pureza do culto e a singularidade do Senhor Yahvé, conforme estabelecido no livro de Deuteronômio? Qual é a ação, qual é a atitude de Eliseu? O texto então que nós lemos, volto para o texto, depois de narrar tudo isso para os irmãos. O texto que nós lemos relata o ocorrido entre Eliseu e os 42 Nearins, rapazinhos, adolescentes, que foram mortos por 2 ursas. Eu quero enfatizar que esse texto, ele é comumente usado pelos críticos, pelos ateus ou pelos infelizes da vida afora, para criticar a Deus, para demonstrar como esse Deus ele é maligno, como esse Deus ele é terrível, como esse Deus é sanguinário. 42 inocentes, em algumas versões vão trabalhar e dizer que eram criancinhas, mas o original hebraico vai dizer que eram nearins, rapazinhos de 15 anos em diante, sabiam o que estavam fazendo. Mas esse texto, capítulo 2, versículo 23 ao versículo 25, as 2 ursas, é um livro, é um texto onde muitos vão aproximar e vão dizer: o seu Deus é sanguinário, o seu Deus causa morte de pessoas, simplesmente por criticar. Mas não é isso que o autor quer mostrar. Não é isso que o autor está narrando para deixar claro para nossa elucidação textual nessa noite. Que passo então a mostrar para os irmãos. Há um clima de tensão pairada no ar. Há um clima de muita tensão, de expectativa na narrativa. Se nós voltarmos algumas páginas, nós veremos que Elias é elevado no capítulo 2. Há um sentimento pairando no ar no capítulo 2, quem seria, como seria, de que forma seria o translado, o transporte, a ascensão de Elias. Como Elias partiria? Elias, tendo a sua ida próxima, estava próximo da sua partida, então essa expectativa dos remanescentes que ficariam, dos fiéis do Senhor Yahvé, que começaram então a dizer entre eles a respeito de quem sucederia Elias, como líder profético na luta contra o baalismo e no chamado à adoração exclusiva ao Senhor Yahvé. Quem vai ser a ponta de lança? Quem seria a ponta de lança para conduzir o povo agora com a ascensão de Elias? Há um sentimento, há uma tensão, há uma expectativa. Então a sucessão de Elias, bem como Elias e Eliseu juntos andando, de certa forma podemos invocar a sucessão que houve também lá no Pentateuco, quando Moisés, ele é assunto aos céus, deixando Josué agora para conduzir o povo, e podemos abrir esse paralelo tranquilamente. Porque narra o texto no capítulo 2, verso 8, que a primeira ação que Elias faz, então Elias tomou o seu manto, enrolou e o feriu às águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos a pé seco. As mesmas ações que vocês veem lá em Moisés e Josué, acontece. Êxodo capítulo 14, verso 21. Nós temos, na verdade, uma ação de quem vai liderar, quem estará na brecha. E então, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 15,
nós temos uma ação. Eliseu é reconhecido, vendo, pois, os discípulos, os profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aquela tensão, aquela expectativa agora é suprida. Eliseu é o homem, Eliseu é a ponta de lança, Eliseu é o líder, Eliseu é o representante de Yahvé naquela nação. O verso 23 ao verso 25, então descreve uma severa punição contra os que menosprezam o Senhor Yahvé e a sua obra. Um dia a conta chega. O que nós aprendemos nesse texto, de forma rápida, sucinta. A primeira coisa, Deus observa tudo o que os homens fazem. Tudo que os homens fazem, as mulheres, o ser humano, o gênero humano faz. Ele sabe o que o casal de namorado fez na noite anterior, na noite passada, na semana passada. Ele sabe. E como é difícil. Certo pastor ficou extremamente tomado por um sentimento. Já velho, eu o conheci. Ele ficou tomado por um sentimento de tristeza, de uma paixão, se eu posso assim colocar. Porque um dos membros da sua igreja havia casado grávida de 3 meses e dizia: nunca tive relação sexual com ele. Nunca tive uma relação. E o pastor fez a pergunta. E a pessoa negava veementemente. Mas Deus observa tudo o que os homens fazem. E veio à tona. Veio aquele problema, surgiu então, e o pastor ficou sabendo, passado um período, uns meses, a barriga cresceu, e então eles vieram e confessaram. E o pastor já velho, já carcomido pelo tempo, cabecinha branca. E disse: por que vocês fizeram isso comigo? Deus observa tudo o que os homens fazem. Ele observou os nearins. E essa pessoa que fez isso com o pastor se encontra hoje numa situação difícil, separada, rompida, vivendo uma vida totalmente arrependida pelo ato que ela fez, dizendo: se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Porque Deus perdoa, mas as consequências ficam. E Deus observa. Não pensemos nós que as coisas feitas em oculta na mais escura das noites, sem lua, debaixo de uma lona preta, sem luz, Deus vê, Yahvé vê tudo. Ele observa, Ele sabe. E mais dia ou menos dia, o seu pecado e o meu pecado, os nossos pecados virão à tona. E o pecado desta nação, o pecado do mundo do século 21 virá. Estaremos colocando tudo na mesa. E nós não podemos dizer: por que, Senhor? Porque Porta do Fundo tem uma resposta. Porque os carnavais que outrora eram fonte de lucro têm agora um verdadeiro desemprego em massa. Porque estão brincando com o sagrado. E Deus observa tudo que os homens fazem. E no tempo oportuno a conta chega. Os nearins, adolescentes de Betel, se aproximam e fazem o que fazem. Deus os disciplina pelo seu mau comportamento. E eu vos imploro que se lembre de que Deus não muda. Deus é imutável, irmãos. Deus, Ele é imutável. Um dos atributos de Deus, do Senhor Yahvé, Ele não muda. Ele é o mesmo ainda hoje. E Ele está nos observando os nossos comportamentos, a nossa fidelidade e as nossas infidelidades. Os olhos do Senhor Yahvé estão sobre os homens e mulheres, diante das suas boas obras e das suas más obras. A segunda coisa que eu quero ressaltar rapidamente para nós, que Deus não apenas observa tudo, mas Ele lembre-se de que
de Deus ninguém pode zombar. De Deus ninguém pode zombar. Deus tem muitas leis que não podem ser quebradas. Deus tem muitas leis que não podem ser quebradas. Ele criou, Ele estabeleceu. Cito-as. Existe a lei chamada lei da gravidade. Se você sobe num prédio de 50 andares e você vai querer andar dando um passo a mais do que o parapeito daquele prédio, você vai se esborrachar naquele chão. Pode desafiar esta lei, a lei da gravidade, mas não pode quebrar a lei da gravidade. Mas também temos uma outra lei, a lei da força centrífuga. Se você pega um carro que diz que aquela curva só pode ser feita a 20 por hora, e você tenta fazer aquela curva a 150 por hora, seu carro certamente vai capotar inúmeras vezes. Você pode desafiar a lei da força centrífuga, mas não pode quebrá-la. Mas existe uma terceira lei, ainda que a lei natural do Senhor nos mostra também outra lei, a lei da semeadura e a lei da colheita, da semeadura e da colheita. Se um fazendeiro semeou em seu chão, se ele lançou feijão durante um dia, 2 dias ou 3, ele não vai poder colher milhos, ele não vai poder colher amendoins. Aquilo que o fazendeiro semeou, ele também vai colher. O grande problema é que nós muitas vezes esquecemos o que foi semeado. Nós somos tão esquecidos, nós, quando eu digo seres humanos, que nós semeamos e passado 1 ano, 2 anos, a coisa acaba entrando pelo caminho do esquecimento. Mas o que o homem semeou, ele colherá. Assim como Deus estabeleceu leis naturais que não podem ser quebradas de forma nenhuma, semelhantemente Ele estabeleceu rigorosamente leis espirituais impossíveis de serem desafiadas sem que traga consequências de tristeza e sofrimento para todos nós. Então, meus irmãos, a lei da semeadura e da colheita. Os rapazinhos, os nearins, eles semearam e eles colheram de forma terrível. Os nearins, os adolescentes de Betel, zombaram de Eliseu e o chamaram de calvo. Por isso foram severamente punidos. Mas pastor, só porque chamaram ele de calvo, sobe calvo, sobe, 23, sobe calvo, sobe. A ação dos jovens nesse texto resultou em juízo do Senhor Yahvé. E nos traz 2 perguntas. Por que eles chamaram Eliseu de calvo? Por que eles chamam Eliseu de calvo? Segunda pergunta, por que eles apelaram dizendo, sobe, sobe, sobe calvo? Por que ele chama Eliseu de calvo? No contexto semita, antigo, onde esse texto foi escrito, era altamente valorizado com sinal de beleza, de força e de vigor. Como indica a história de Sansão, a história de Absalão. Em Isaías capítulo 3, irmãos podem abrir e lerão, capítulo 3, versos 17 a 24, percebe-se que a ausência de cabelo indica um estado de humilhação e de vergonha. Portanto, os nearins estavam menosprezando Eliseu como profeta fraco e desprezível, sem qualquer poder sobrenatural. Por isso, automaticamente, se o profeta, o representante, que nós vimos no capítulo 2, versículo 15, vendo-os, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao seu encontro e prostraram-se diante dele em terra. E nesse intervalo, nós temos agora os 42 nearins,
que olham para Eliseu e diz: calvo, 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 fraco, calvo, fraco, 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 desprezível. Porque quando eles falam isso, eles estão dizendo automaticamente que você não tem poder sobrenatural. O seu Deus, o Deus que você representa, é carente de força, calvo. Você não tem poder nenhum, calvo. Sai da nossa frente, calvo. E vale ressaltar que Elias passou, e diz o verso 23, verso 24, virando-se para trás, eles vinham tripudiando a pessoa de Eliseu. Calvície, ou pelo menos falar a respeito, é menosprezo, é tratar com insignificância. Mas diz que ele, continuar dizendo, não apenas calvo, mas dizia sobe, usa o verbo, sobe calvo, sobe, sobe calvo. Eles zombavam dizendo, sobe, sobe calvo. Um desafio dos rapazes, dos rapazinhos, a que Eliseu ascendesse aos céus da mesma forma que Elias, duvidando do poder sobrenatural de Eliseu. Tu não tem poder nenhum não, porque tu é calvo, Eliseu. Elias era um homem diferente de você. Na realidade, eles queriam se livrar de Eliseu, assim como estavam livres de Elias. Pois, de uma forma ultrajante, de uma forma um tanto veemente, eles não se agradavam de serem confrontados com as palavras de condenação de Elias, agora de Eliseu, contra a religião que eles praticavam. E Eliseu confronta, e Elias confronta, e a igreja de Cristo precisa entender esse princípio, porque agora é minha responsabilidade e sua responsabilidade. Eles queriam se livrar de Elias, assim como a sociedade de um modo geral quer se livrar da igreja, porque a igreja é chata. A igreja de Cristo, ela é um tanto ultrajante, ela traz a sua opinião, ou pelo menos a ideia, princípio doutrinário bíblico, dizendo, a Bíblia diz, isso é chato para quem ouve, isso é chato para quem está no pecado, isso é agressivo para quem está vivendo uma vida torta. E a igreja precisa, isso que eu disse no início, a igreja precisa saber do seu papel, da sua responsabilidade em não zombar a Deus, em santidade, em pureza doutrinária, em leitura constante, em oração, em dedicação, porque se eu não estiver fazendo isso, eu estarei como os nearins de Betel, zombando de Deus em não praticar a verdadeira religião diante de Deus e diante dos homens. Então eles estão simplesmente dizendo, calvo, menosprezando, sobe, nós não queremos mais o seu confronto, nós não queremos mais sua condenação, nós não queremos ouvir mais a sua palavra. E o verso 24, virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor Yahvé. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Esse texto é uma verdadeira interrogação, difícil, para nós compreendermos o porquê disso, o que foi que aconteceu aqui de fato e de verdade. As 2 ursas, há um calau, há uma maldição em andamento, e Eliseu traz esse calau, essa maldição sobre os garotos nearins, no nome do Senhor Yahvé. Nada tinha a ver. Se nós olharmos, aparentemente parece que Eliseu está sendo vingativo. Ah, você chamou de calvo? Ah, peraí. Ah, eu sou calvo? Ah, peraí. Ei, Usa A e Usa B. Vem cá, mate eles. Pá, matou 42. Aparentemente é esta, a leitura rápida é esta, a impressão é esta. Como se fosse uma atitude vingativa de um mágico mal-humorado que mata imediatamente alguém porque o diminuiu, porque o desprezou, porque não teve senso de humor, de repente. Mas não é isso.
O que o profeta faz é reivindicar aquilo que está na Bíblia e que muitas vezes nós não temos a menor ideia. Por favor, Levítico 26. O que na verdade ele está invocando a Bíblia, a palavra de Deus, na vida desses profanos. Então Levítico diz assim, 26, está na Bíblia. Então Eliseu está apenas citando a Bíblia, ou pelo menos invocando a Bíblia. A maldição prometida pelo próprio Deus. 21. E se andardes contrária a 21, 26, 21, Levítico. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Presta atenção. 22. Porque enviarei para o meio de vós feras, as ursas, feras do campo, as quais vos desfilharão. 42 pais ficaram sem filhos, e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Ninguém é obrigado a seguir o Senhor Yahvé. Ninguém é obrigado a estar diante do Senhor Yahvé. Jesus Cristo olhou e disse: olha, calcule, veja se vale a pena, porque eu não posso fazer a obra do Senhor Yahvé a bel prazer. Como se eu fosse o dono do evangelho. Faço a coxa de retalho, o que me agrada eu coloco, o que não me agrada eu tiro. O que na verdade Eliseu está dizendo: Israel rompeu, Israel não se comprometeu em ser fiel, a nação agora está tomada por uma profanação. A maldição é simplesmente a invocação. Caso o povo não andasse em seus caminhos e recusasse a ouvir a voz do Senhor Yahvé, Israel seria entregue às ações das feras. E Eliseu é apenas um mensageiro, como porta-voz da mensagem do Senhor Yahvé. E por meio desse evento, o Senhor Yahvé ratifica a integridade do ministério de Eliseu. Imagine se todos os rapazinhos de Israel, todas as cidades de Israel, começassem então a tripudiar os profetas. Todo dia Eliseu chegava, alguém começava a fazer chacota, fazer gracinha, fazer gracejo, onde ia parar? Então Deus está simplesmente dizendo: respeite o ministério de Eliseu. É uma disciplina dura, mas ele está simplesmente dizendo: eu invoco Levítico 26. Israel quebrou o compromisso. O homem de Deus pode, no nome de Deus, trazer julgamento de Deus sobre o povo hostil a Deus. A mulher de Deus pode trazer julgamento de Deus sobre um povo hostil. O ministério que trouxe bênção na vida de Jericó, capítulo 2, versos 15 a 18, foi o mesmo ministério que trouxe juízo em Betel, capítulo 2, 23 a 25. O que mudou? Submissão à palavra do profeta. Por fim, verso 25 diz: dali foi ele para o monte Carmezim, de onde voltou para Samaria. O verso 25 sugere a sua determinação de levar a batalha ao coração do território inimigo. O verso 25 diz que ele vai para o Carmelo, onde houve 450 profetas confrontando o Senhor Yahvé. E então Elias invoca o Senhor Yahvé através do fogo, e aquele holocausto é consumido e 450 profetas morrem, dando autenticidade ao ministério
ministério de Elias. Ele vai lá para confrontar. E ele então passa por Samaria, onde havia uma oposição séria contra o Senhor Yahvé. Eu quero então concluir. O texto mostra que Deus continua se revelando através do seu profeta Eliseu. Deus não findou o seu ministério com a subida de Elias. O ministério continua. Se fosse alegorizar, diria: Elias é Jesus, Eliseu é a igreja. Mas eu não gosto de usar esse tipo de coisa. Mas essa responsabilidade é nossa também. Deus nos mostra no texto, Deus continua revelando através do seu profeta. A palavra não morre. A responsabilidade de Elias, ele cumpriu. A responsabilidade de Márcio precisa ser cumprida na geração de Márcio. Assim como havia feito Elias. Então Deus confirma essa revelação, essa ação miraculosa, que evidencia tanto sua graça aos que confiam nele. Capítulo 2, verso de número 19 a 22, é o texto da cura das águas de Jericó. Mas assim também, como esse Deus, ele faz juízo aos rebeldes obstinados. 23 a 25. Mas dia ou menos dia, os rebeldes obstinados encontrarão as ursas da vida, que nós não sabemos como será. Mas a coronavírus, Covid-19, é um tipo de ursa que vem para simplesmente colocar o homem rebelde e obstinado no seu devido lugar. E a igreja de Cristo não pode de maneira nenhuma entrar nesse caminho. Segundo, o texto mostra como parte da teologia do livro de Reis, que vai enfatizar a fidelidade de Deus à sua palavra e à sua aliança de maneira veemente. Terceiro, o texto promove também a soberania e a santidade do Senhor Yahvé. Ele é Deus supremo, cujo poder e presença não estão limitados a lugares. E demonstra sua supremacia e poder no próprio centro do coração rival da adoração de Jerusalém, a cidade de Betel, com seus bezerros de ouro. E lá Eliseu entra e confronta o pecado daquela nação. Quero fazer então 4 aplicações rapidinho. Preste atenção nisso. O que isso tem a ver tudo, pastor? O que eu vou... Esse texto me servirá amanhã para quando eu estiver na minha loja, na minha casa, cuidando dos meus. Primeiro, Deus tem muito interesse em seus embaixadores, que deve ser tratado com respeito. Você é um embaixador como eu sou, nós somos embaixadores de Cristo. Embora o apóstolo Paulo esteja falando do mesmo assunto, mas lá em 1 Coríntios, por favor, para a gente concluir. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, por favor. Versos 16 e 17. E diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ai daquele que tocar, ai daquele que se levantar. Deus tem muito interesse em seus embaixadores, que devem ser tratados com respeito, embora nós sabemos que existe perseguição, existe muitas mortes, sim, mas Deus, Ele zela, Ele vela, Ele cuida dos seus. Segunda coisa, pouca idade
não significa liberdade para desrespeitar as coisas de Deus. Meus filhos pequenos, eu tenho que ensinar como os judeus faziam em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É preciso ensinar os nossos nearins, não de Betel, mas os nearins da IPB Utinga, a estarem cada vez mais respeitando e reverenciando a palavra e o Deus da palavra. Porque pouca idade não significa liberdade para deixar de respeitar, para o desrespeito. Mas é pequeno, pastor. Uma criança pegou, riscou a Bíblia, rasgou a Bíblia. É claro que temos que ter noção de idade, é óbvio. Mas ela tem uma noçãozinha, tem que ser disciplinado. Meu filho, aqui é a Bíblia. Minha filha, aqui é a palavra de Deus. Eu estou dando apenas um exemplo. Desde quando nós temos que disciplinar, nós temos que ensinar. Desde quando puder entender, que ele compreenda, que ele saiba quem é Yahvé, quem é Jesus. Porque eles aprendem de uma maneira muito rápida os joguinhos. Por que não pode aprender a Bíblia? É como eu disse, tem série, é claro, tem uma idade. Sabe o que isso significa, meu filho? Sabe o que isso significa, minha filha? A partir do momento que uma criança ouve falar de Deus e dos seus mandamentos, essa criança passa a ser responsável diante de Deus pelo que ela vai falar. Como eu disse, tem que ter, claro, evidente, de um modo proporcional à idade da criança. Mas a criança, a partir dos 5 anos, ela já tem condições de entender quem é o Senhor Yahvé, quem é Jesus e como deve ser tratado a casa do Senhor. Não é lugar de nós estarmos agindo e fazendo como nós queremos. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, nós, os pais e educadores, cristãos devem conscientizar as crianças, os jovens e adolescentes, da capacidade que eles têm de entender coisas espirituais e lembrar-lhes das responsabilidades que tem por isso. Tem responsabilidade, tem consequência, não podemos passar a mão na cabeça. Terceira aplicação que eu quero fazer ao texto. Os pais têm mais responsabilidade com o que dizem e fazem perante os seus filhos. Talvez a atitude daqueles nearins fosse reflexo do que viam e ouviam nas suas casas. Prejudicamos nossos filhos e filhas cada vez que falamos ou fazemos algo reprovável. Falamos do irmão na mesa comendo, falamos assim assado, agimos assim. Isso é perigoso, porque isso invoca uma responsabilidade muito grande perante os nossos filhos. Eles veem nós fazendo e eles vão fazer. Os nearins, adolescentes, eles falaram de Eliseu, porque certamente os seus pais tripudiavam da verdadeira religião ou do verdadeiro profeta do Deus vivo. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, como pais. Nós precisamos saber e ter cuidado os lugares onde os nossos filhos estão indo. Mandar os nossos filhos para onde? O lugar que os nossos filhos estão frequentando. Embora os pais não estejam lá, são responsáveis pelos os filhos que lá estão. Se forem obedientes, se forem a ambientes ruins, os pais serão responsabilizados pelo estrago dos filhos. Os filhos são reflexo da disciplina ou da libertinagem dos pais. E por fim, quarto, Deus continua punindo o pecado. O pecado ainda continua sendo punido. Certamente, não de um modo tão evidente quanto Deus fazer surgir 2 ursas. Não. Mas lembre-se, meus irmãos, e você que nos visita nessa noite, Deus não se deixa zombar. E um dia teremos que enfrentá-lo, a fim de prestarmos conta de todos os nossos pecados, de todas as nossas ações, boas ações ou as más ações. E o que nós vamos dizer? E o que dirás?
Que desculpa nós ofereceremos pelos nossos pecados praticados, pela tua rejeição à obra de Cristo de repente, e porque não se santificou mais durante a sua estadia nesse mundo. Reitero, um dia a conta chega. A conta chegou para os rapazinhos de Betel, nearins. A conta chegou para aqueles que foram maus gestores das suas finanças. A conta chegou para o Brasil, que é considerado o país do carnaval, quando tripudiaram a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Graças a Deus, esse ano não vai ter carnaval. E a grande mídia, os repórteres, de um modo geral, noticiam isso com pesar. Mas nós sabemos que de Deus ninguém zomba, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Que em 2021 nós sejamos homens e mulheres mais cuidadosos. Não zombemos do nosso Deus com a nossa prática muitas vezes relapsa, relaxada, que não é em conformidade com as Sagradas Escrituras. Que o Senhor te abençoe a ser um homem e uma mulher zelosa, para ser boca de Deus como Eliseu, no meio de uma geração totalmente pervertida, mas ele se colocou como ponta de lança para falar da grandeza do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Curve sua cabeça, vamos orar.